Boa noite, seja bem-vindo. Depois de Santa Cruz, o Funchal também quer aplicar uma taxa turística. A medida já está prometida para o próximo ano. Vantagens e desvantagens para o destino Madeira. É disso que vamos falar neste interesse público, para o qual convidamos António Trindade, que é hoteleiro, empresário, Miguel Gouveia, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, José Prada, ele também que é hoteleiro, representante aqui do Grupo Pestana, Roland Bachmeier, também empresário neste setor, e também Filipe Sousa, que é presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, precisamente o município que já aplica esta taxa turística. Já sabe, neste programa a sua opinião também conta. Mais à frente podemos também dar conta das opiniões dos telespectadores. Para isso basta clique para o 291-709133. Pode também deixar a sua opinião na página do Facebook da RTP Madeira. Começo precisamente pelo vice-presidente da Câmara do Funchal, Miguel Gouveia, entidade que vai promover esta taxa turística. Pergunto, porquê é que a Câmara avança para esta taxa? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite e muito boa noite a todos os presentes aqui que partilham o painel connosco. Boa noite para si, Gil, e para todos aqueles que nos veem. Acho que é importante também discutirmos estes assuntos e termos uma atitude também pedagógica sobre os motivos que nos levam a nós percorrer os passos que também outros e outras cidades europeias e nacionais já percorreram, nomeadamente Lisboa, Porto e Santa Cruz. Está aqui presente o Filipe. Bom, o Funchal, neste momento, deu início ao procedimento para a construção do regulamento desta taxa turística, ou taxa de dormida, depende, tem muitos nomes, ecotaxa. Na prática estamos a falar do mesmo conceito. Aquilo que fizemos no passado foi promover algumas reuniões com stakeholders do setor. Fui público, que recentemente, em abril, mantivemos uma reunião com um conjunto de entidades promovida entre a Câmara e a ACIF, mas que estiveram outras entidades presentes, nomeadamente hoteleiros, agentes de viagens, promotores turísticos, etc. Lançámos esta ideia sobre a criação de uma taxa turística no Concelho do Funchal. Ouvimos e escutamos as suas preocupações, que hoje julgo continuaremos aqui a debater em torno delas, politicamente achámos importante poder, nesta fase que obviamente não estamos aqui a construir algo que seja imediato, não é para o curto prazo. Sim, é para o ano, para entrar em vigor, enfim, no final do próximo ano. É essa a perspectiva? A perspectiva, sim, foi já também fruto dessa reunião. Uma das preocupações, nomeadamente com as operações de agenciamento aqui para a região, foi uma das preocupações transmitidas nessa reunião, foi sobre a data de implementação dessa taxa. E como tal, obviamente, estamos abertos a todos os contributos e nesta fase é a altura de construir esse regulamento. O regulamento, depois de estar então alinhavado, será colocado à discussão pública. Mas esta taxa, a Câmara estima uma verba na ordem dos 3 milhões de euros por ano. A Câmara, quando decidiu avançar para a criação desta taxa, está a olhar para esta receita ou está a olhar para esta receita na perspectiva da valorização do destino? Bom, nós normalmente fazemos, e não é só a nível local, o Funchal tem uma estratégia para o turismo, mas há vários patamares, várias hierarquias, vários planos que, no fundo, nomeadamente a própria ACIF tem um plano feito em 2015, a região também tem e o país também tem a estratégia para o turismo 2027. Todos eles contemplam um conjunto de ações, planos de ações que várias entidades, vários intervenientes no setor devem cumprir. O Funchal, sendo a capital da região, também tem, dentro desses planos de ação, um conjunto de iniciativas que deve cumprir para manter qualificado o nosso destino turístico enquanto cidade e também para satisfazer aquela que deve ser as necessidades da sustentabilidade do próprio destino, da pressão que eventualmente as cidades sofrem com a pressão turística, Portanto, a pressão dos nossos visitantes. Que os autarcas do Funchal, neste caso o Executivo Camarário, sentiu a necessidade de que tem algum custo, não é? Alguns gastos. Existem projetos que são necessários fazer, que estão vertidos nestes planos,
E que precisam de dinheiro. E esse dinheiro e não é através da podemos taxa. ser alheios à realidade de necessitarmos de recursos para poder cumprir aqueles que são os planos, independentemente Mas do quando nível. fala nesses investimentos e nessas eventualmente algumas infraestruturas, refere-se concretamente a quê? Que tipo de investimento? Bom, são investimentos de requalificação do espaço público, por exemplo, de sinaléticas, de a própria promoção interna do destino, Funchal. Nós temos um conjunto de ações já feitas aqui no Funchal que têm que ser financiadas atualmente pelo orçamento municipal, mas para podermos fazer mais e melhor precisamos, obviamente, de recursos. E nós, a exemplo de outras cidades por este mundo fora e pela Europa, também não podemos estar sistematicamente a pedir aos nossos municípios que sirvam para financiar as atividades de gestão normal de uma cidade e ainda no fundo é pedir um contributo ao turista que ele também contribua para essa valorização. É um pequeno contributo. Portanto, a ideia de cobrança de taxa será, portanto, €1 por noite, não é? Máximo 5 noites, parece que é mais ou menos isso que está em cima da mesa, ou ainda não está totalmente... Não, tudo isto está neste momento em fase de discussão, em fase de análise com os parceiros do setor. Portanto, não há nada fechado. Aquilo que nós temos são modelos que já estão experimentados, nomeadamente na cidade de Lisboa, que é €1 por noite durante 7 noites, durante 5 noites. O Porto são durante 7 noites e são €2. O Porto é mais caro. São €2. Portanto, são filosofias um pouco distintas. E é isso que ainda não está, essa modalidade, digamos assim, de cobrança, e a forma de cobrar esse dinheiro ainda não está definido. A necessidade de encontrarmos um instrumento financeiro que permita colocar no terreno um conjunto de investimentos relacionados com este setor está identificada e não podemos deixar de a abordar. A forma como a encontramos, o modelo que encontramos está em aberto e é precisamente nesta fase que estamos de discussão. E vamos ter a oportunidade de ver aqui algumas opiniões. Paulo Prada, peço desculpa, há pouco falei em José Prada, enfim, são familiares, mas não é o caso, é o Paulo Prada. Pergunto também a sua opinião sobre esta taxa turística. Faz sentido que numa região como a nossa, um destino como o nosso, nós tenhamos uma realidade em Santa Cruz com uma taxa turística, agora o Funchal também. Enfim, a questão é se não faria mais sentido, por exemplo, ser uma taxa única para toda a região. Muito obrigado pelo convite. É um tema importante, pois embora haver outros temas mais importantes sobre os quais devíamos focar todas as atenções, nomeadamente os players do turismo, que têm a ver com a mobilidade aérea, com os problemas do condicionamento do aeroporto. Já aqui falamos também sobre isso. Com a questão da TAP, mas de qualquer maneira este é um tema que tem a sua importância. Mas que depois também, de certa forma, entronca nestas questões, não é? Entronca. E desde logo sugerir-se que, se calhar, e ao fim e ao cabo já desvendando a minha posição, que se altere a nomenclatura de taxa turística porque tudo tem associado um caráter pejorativo, tem um pouco uma conotação negativa e tem quase até uma turismofobia associada. Eu acho que se deve falar mais em contribuição municipal do que em taxa turística. Mas porque na perspectiva do turista cai mal quando chega a um destino e que tem uma taxa que lhe cobram? Eu creio que sim, já. A nomenclatura, digamos assim, é relevante? Eu julgo que sim. Eu já lhe explico porquê. Este assunto, como deve calcular, tem extrema importância para o Grupo Standard. Nós, no Grupo Standard, temos 11 hotéis no Funchal, temos 4 estabelecimentos de vulgo time sharing. Portanto, nós temos mais de 2.600 quartos no Funchal. Tivemos no ano passado 220 mil turistas, 1.500.000 dormidas. Mesmo com o novo Soboy, cerca de 1/3 dos turistas que pernoitam em hotel no Funchal pernoitam em estabelecimentos do Grupo Standard. No Porto Santo, se a taxa também for para a frente, estamos a falar ainda mais. Estamos a falar de cerca de 60% da capacidade instalada no Porto Santo, os nossos 900 quartos, é do Grupo Standard. Portanto, eu diria que quase 1/3 das taxas, de uma eventual taxa que será paga no Funchal, e muito mais do que 1/3 da eventual taxa que será paga no Porto Santo, será paga pelo Grupo Standard e ou pelos seus clientes. Por conseguinte... Neste caso, pelos clientes que utilizarem o Grupo Standard, não é? A perspectiva da Câmara é essa, não é? Não será bem assim, desde logo, sem querer entrar ainda muito em detalhe. Atenção que nós temos cerca de 60% do nosso turismo é em tour operação. Quando nós estamos a discutir com players como a TUI, como a Thomas Cook, é difícil de impor aumentos. E se nós estivermos a falar numa estadia média de 5 dias, por aí, para 2 pessoas, estamos a falar de taxas de €10.
10 euros, e se estivermos a cobrar 50 euros por quarto, excetuando o IVA e o pequeno almoço, em 5 dias estamos a falar de um aumento de cerca de 4% sobre o preço. Ora, eu não consigo chegar, eu hoteleiro, não consigo chegar a um tour operador com a imponência, com o poder de uma TUI ou de uma Thomas Cook, impor-lhe 4% de aumento. Por conseguinte, provavelmente parte dessa taxa será assumida pelo hoteleiro, que não consegue repercutir no cliente por via do tour operador. Portanto, esta questão, quando se diz que o turista chega ao hotel, já vai com a sua operação paga, digamos assim, mas depois quando sai do hotel, é-lhe cobrada no balcão do hotel a taxa, que não tem nada a ver com o resto. Esta realidade não é bem assim? Não é bem assim, relativamente à tour operação nós temos um preço contratado. Temos um preço contratado, como é óbvio, no fim, nós vamos dizer que vamos ter que cobrar uma taxa que faz crescer o preço. Mas eu não posso impor ao tour operador, ao início, o aumento, porque ele não vai aceitar o aumento. Basicamente, o que é que quer dizer isto? Eu engulo, permita-me uma expressão, parte dessa taxa. Mas o Grupo Pestana também tem hotéis noutras realidades onde já se cobra taxa. Tem. O Grupo Pestana tem por exatamente por aí. Pronto, tem efetivamente tem em Lisboa, e o Grupo Pestana foi sempre frontalmente contra a taxa. Até comprou uma desinteligência com os autarcas de Lisboa à data, para o facto de ser contra não lesar as nossas cordiais relações, muito menos com Santa Cruz, mas na altura nós sempre fomos contra. Não somos contra por princípio, somos contra por variedíssimas razões, mas por razões que têm a ver com o mérito, têm a ver com oportunidade, têm a ver também com questões jurídicas e tem a ver com aquilo que eu chamo uma iniquidade tributária, uma razoabilidade tributária. Mas quando me falo em cidades, é importante falar em cidades, porque a taxa está mais vocacionada para as cidades. As cidades europeias, na generalidade, têm taxa. Madrid tem... Aliás, são esses argumentos que tanto Santa Cruz Funchal como... não pode ser visto, não pode ser comparado como uma cidade para efeitos de taxa. Portanto, acham um erro o Funchal aplicar uma taxa? Vamos lá ver. As taxas estão mais ou menos normalmente associadas ao city break. Destinos onde as pessoas estão, em média, 2 noites, em que o agregado familiar é 1,5 por aí. São destinos que se vendem por si mesmo, em função das suas características. Por exemplo, alguém vai a Barcelona porque vai ver o Museu Picasso. Um indivíduo vai a Florença porque vai ver o Uffizi. Vai a Amsterdão para ver o Museu Van Gogh ou o Rijksmuseum Museum. E enquanto estes destinos são destinos mais leisure, são destinos onde as pessoas competem, vários destinos em função do clima, do mar, da serra, competem com este tipo de destinos, onde se está, em média, mais de 5 noites, onde a família é maior. Portanto, a taxa por captação é um erro, pode dar valores esdrúxulos num destino que não seja de cidade. E por alguma razão, há efetivamente taxa em Lisboa, há taxa no Porto, há taxa em Cascais, penso que vai haver taxa em Gaia, há taxa... Vila Nova de Gaia, 18 dos 19 municípios do Algarve. Não está aprovada, há um município, a nossa também, não? Há um município, há uma autarquia de variação comunista que não aceitou, portanto não é unanimidade e não está aprovada. Quando o Miguel Gouveia diz que não, mas é que admitem voltar atrás? Não, estamos a trabalhar no sentido de esta já é uma decisão politicamente assumida, portanto... É politicamente assumida a necessidade de termos uma taxa. Agora, portanto, vão aplicá-la. A implementação... E a forma de... Tem o seu conjunto de fases. Mas, eventualmente, abdicar de aplicar a taxa, isso está fora de questão. Abdicar... estamos a começar o processo de negociação entre partes, parece-me prematuro estarmos a falar de abdicar. Eu digo isso em função daquilo que estava... Eventualmente, se encontrarmos fontes alternativas de receita que permitam colocar no terreno aquelas que são as necessidades do município do Funchal, ou da cidade do Funchal, obviamente, no fundo, estamos a falar de financiamento. Só relativamente à questão das cidades, e queria concluir, permita-me, a maior parte dos destinos que competem com a Madeira, e o Funchal em particular, não tem taxa turística. Por alguma razão, Canários não têm taxa, e Canários não têm taxa. Sim, há muitos destinos que não têm. E os Açores não têm. As Baleares têm taxa, mas não é correto comparar a taxa que existe nas Baleares com a taxa que está prevista, com a taxa que existe em Santa Cruz, com a taxa que está prevista para o Funchal. A taxa que existe nas Baleares, a forma como existe, até é algo que eu defendia inicialmente para o Funchal e sugeri mesmo quando se estava na construção de um desses planos estratégicos, que era uma taxa regional, uma taxa associada ao ambiente.
Nas Baleares existe uma taxa que se chama ecotaxa turística, que é regional. E acha que faria mais sentido aqui também? Sim, uma taxa regional, relacionada com a pegada ecológica, com a pegada mesmo que fossem estes valores na casa de um euro, por exemplo, 5 noites. Mesmo que fossem estes valores. Mas ia ter o mesmo problema com os seus operadores, não é? Iam ter que pagar a mesma. Iriam ter sendo regional ou municipal. Mas é mais fácil convencer uma contribuição ambiental, sobretudo os alemães estão muito sensíveis a receber, uma taxa turística propriamente dita, onde eles estão mais habituados a pagar em cidades. Vamos também ouvir aqui a opinião do António Trindade, e naturalmente depois dos nossos outros convidados. António Trindade também conhece bem estas realidades dos hotéis que tem fora, em sítios como Lisboa, por exemplo. Do seu ponto de vista, faz sentido o Funchal ter uma taxa turística? Deixe-me dizer, inicialmente, na reunião que o Vice-Presidente da Câmara tinha aqui referido, com os stakeholders madeirenses, eu manifestei e volto a manifestar aqui, eu não sou, digamos, um hoteleiro que se manifesta frontalmente à aplicação desta taxa. Não sou, percebo de algumas razões, e no caso concreto do Funchal, ou no caso concreto da Madeira, tinha essa preocupação adicional, dado que sabia, e isso foi referido aqui pelo Dr. Miguel Vieira, que, na altura, que em termos de aplicação de IVA turístico, o IVA turístico na Madeira era todo para a região. Não havia qualquer distribuição pelos municípios. Ora, e, aliada a esta situação, havia aqui evidentemente, a necessidade de os próprios municípios pensarem e terem que atuar não só na melhoria do macroproduto onde se inserem, onde estão inseridos, como também criarem aqui alguma compensação em relação a uma sobreutilização do território. O que é que eu quero dizer com isto? Não há dúvida nenhuma que há zonas dentro do município em que o facto de existir uma maior propensão turística tem maiores custos. As pessoas estão lá mais, consomem mais, utilizam mais os bens públicos. E por isso há alguma razão para haver uma compensação em termos dos privados em relação a esta sobreutilização. Mas tem que ser sempre perspectivada numa lógica de consumidor-pagador. Ora, em primeiro lugar, ao que parece, a nova lei das finanças locais vai permitir que os municípios, já para o próximo orçamento de 2019, recebam 5% do IVA turístico. Isto quer dizer, altera-se o quadro onde se verificava uma Câmara não receber rigorosamente nada e passar agora a ter uma receita adicional, tem de se necessariamente integrar neste contexto. E digo eu, se efetivamente, apesar disso, os 5% do IVA turístico não dá para fazer frente a este acréscimo, então tem que ser efetivamente bem medido quais são os custos. Porque não é pela taxa em si, mas pelos destinos que se queira fazer. E deixe-me dar aqui 2 pequenos exemplos. Numa lógica de melhorar o macroproduto, não há dúvida nenhuma, e aliás o recente estudo feito pela Agência de Promoção da Madeira referia que o grande evento, o que motiva mais os turistas a virem cá à Madeira é a Festa da Flor. Mas não é a Festa da Flor em si, é a flor, é a natureza. No fundo, é aquilo que representa a nossa grande mais-valia. E aqui eu pergunto, uma aplicação de uma taxa como esta, numa cidade do Funchal, onde é que ela se vai repercutir? Onde é que eu vou fazer um investimento em jardins? Onde é que eu vou fazer investimentos em verdes? Onde é que eu vou criar mais parques naturais? Quando tem aqui uma divisão de responsabilidades entre um governo e uma Câmara. Ao transformar esta taxa numa receita municipal, ela não está necessariamente a corresponder a este objetivo da melhoria da qualidade do produto. Portanto, Eu estou a falar, deixe-me só a Câmara, não é só o nível dos verdes. Temos uma outra situação. O mar. O nosso mar, tendencialmente, polui-se com muita facilidade. E nós assistimos que, em termos de verão, assistimos às águas onde o madeirense, o funchalense e o turistas também vão, efetivamente as águas não estão as condições ideais. Eu digo, se uma taxa destas pode ser
pode-se repercutir numa responsabilidade municipal em termos de melhorar aquilo que devem ser as mais-valias, essas, digamos, compondo com uma receita adicional, tal como o Dr. Miguel Vieira referiu, está a abordar agora as fontes de receita, e não nos podemos esquecer que estes 5% constituirão uma fonte de receita interessante para a Câmara de Funchal, como será para a Câmara de Santa Cruz. Evidentemente, o repensar nesta estrutura não deve ser feita só numa lógica de captação dos ditos potenciais 3 milhões de euros anuais, mas sim o que é que vai custar eu fazer investimentos que sejam suficientemente grandes para que eu tenha uma melhoria da qualidade do destino e, nessa altura, os hotéis, muito voluntariamente, quererem colaborar nesta taxa porque têm a mais-valia concretizada. Num ambiente como estes, ainda existem pontos de interrogação, mas eu julgo que há caminho para trabalharmos numa lógica... Que eventualmente essas questões que vão ser discutidas agora, e que o Funchal até admite que pode inclusivamente prescindir desta taxa, diz que tem uma receita que de certa forma se aproxima disto, pode ser a questão do IVA, sim. Sim, a questão do IVA, é preciso dizer que o IVA, essa receita já fica cá na região. Essa receita tem um titular, que é o Governo Regional. Sim, mas a distribuição... Quando se faz uma distribuição diferente, o IVA, os 7,5%... Mas a lei há de ser nacional e vai permitir que os 5%... E são 7,5%, mas são 7,5%... Os 5% ficam na autarquia. Ficam na autarquia. E hoje em dia, quem é que fica com eles? Todo o Governo Regional. É a região, o dinheiro já está cá. Já está cá na região. Mas, você persuadiu-me na última reunião, sim, mas e a explicação que nos deu foi efetivamente que a Câmara Municipal, as câmaras nesta região, não viam receita do IVA, ao contrário de outras realidades nacionais. Mas também na altura não estava nenhuma realidade nacional, nenhuma Câmara tem participação no IVA, só existe participação no IRS. Claro, mas aquilo que o Dr. António Tirel falava aqui é aquilo que vai acontecer eventualmente já no próximo Orçamento do Estado. Em princípio não, serão 7,5, mas só será aplicado em 2020. Que há essa possibilidade. Está-se a discutir em 2020, 2020. Sim, mas a acontecer essa situação pode ser uma forma de a Câmara Municipal ir buscar uma receita que sirva para estes fins. Mas as câmaras dos municípios já estão a haver há muitos orçamentos de Estado atrás, portanto não é a compensação daquilo que são direitos. Que a Câmara não acredita muito no funcionamento dessa regra? Eu acredito, em primeiro lugar, na autonomia, que também está consagrada, quer constitucionalmente, quer na Lei das Finanças Locais. E nós, municípios, temos autonomia para legislar sobre taxas, porque há, obviamente, uma relação sinalagmática. Falámos sobre isso. Aquilo que eu falei sobre o IVA na reunião que tivemos foi sobre se esta questão poderia, €1 por dia, ser, de alguma forma, afugentar o turista de vir aqui para a região. Claro. E eu dei o exemplo daquilo que se passou em 2011 para 2012, em que a região passou de um IVA que tinha um diferencial de 30% com a República, que na altura de 16% ou 17% para 22%, que representou um custo, de acordo com aquela que são os gastos médios diários de um turista na região, que representou um sobrecusto diário de €2,5. Ou seja, o custo da região passou a ser mais caro de um ano para o outro, €2,5 só pelo facto de termos assinado o PAEF e de termos aumentado o IVA. A verdade, o que se verifica hoje em dia é que estamos a bater recordes desde 2012 para cá. Portanto, não houve ninguém a sair a sair da E o Funchal acredita que esta taxa não causará propriamente gostava de falar sobre os nossos concorrentes, e não sou eu que o digo, está aqui no estudo, na estratégia para o turismo que foi recentemente apresentada pela APM. Já lá vamos, mas só também para darmos uma oportunidade. Queria só dizer que os concorrentes que aqui estão referidos são a Croácia, que já tem em todas as suas cidades turísticas taxas turísticas, a Grécia, que também tem, aliás, é uma das medidas recentes a partir de 1 de janeiro deste ano, as Baleares, Canárias está neste momento a discutir uma situação semelhante às Baleares, Malta também tem, e o presidente de Ponta Delgada, que também é um dos nossos concorrentes, também já veio a público manifestar a necessidade de estudar uma taxa turística. Só para dar a palavra também. Só queria deixar aqui um ponto. Evidente, todos os nossos concorrentes estão neste momento a trabalhar em taxas. A evolução das receitas em sede de IVA fez-se nos serviços complementares ao alojamento. E aquilo que o Dr. Paulo Prada referia aqui, nesta negociação, o que está em causa é sobretudo a discussão do alojamento. E o IVA do alojamento, como sabe, não se alterou. Ou sofreu uma evolução de 4% para 5%.
Sim, mas quando saem, vão ao restaurante à frente, o gasto médio não é só no alojamento, o gasto é em todas em tudo aquilo que o turista gasta na região, se o nível aumenta para 22%... Então, Dr. Miguel Vieira vai-me dizer... Então, desculpe, Miguel, eu peço desculpa. Engenheiro, eu peço desculpa. E Gouveia. Olha, dupla falha. É um problema. O que lhe tenho a comentar, nessa altura, vamos ter que perceber que esta área de aplicação do IVA, a emergência do IVA é muito maior, vai ter que ser negociada também pela Câmara em relação a outras entidades que não são necessariamente os hotéis. E pode ser aí uma questão, enfim, a ter em conta para perceber se de facto pode ser uma substituição da taxa. No caso de Santa Cruz, no Caniço mais propriamente dito, onde o Roland Bachmeier tem os seus empreendimentos, é empresário naquela zona, já está a pagar esta taxa, os turistas que frequentam as suas unidades hoteleiras já estão a pagar isto há algum tempo. Como é que está a funcionar, portanto, nos seus hotéis? Isto causa algum problema ao funcionamento do hotel? Tem sentido que, de facto, que os turistas queixam-se de pagarem mais uma taxa? Bom, eu tenho que admitir que os nossos turistas, pelo menos aquilo que têm, as várias nacionalidades, no momento não se queixam. Digamos, é uma realidade que existe. E as pessoas, o que eles mais fazem é perguntam para que é. Digamos, eles mais querem saber, normalmente, o destino daquele dinheiro. Digamos, mas ali também temos um folheto que a Santa Cruz forneceu no início, que é, praticamente, nós mostramos e dizemos, sim senhor, temos ali várias situações, digamos, do parte do meio ambiente, sustentabilidade, que a Santa Cruz quer digamos, fazer, não é, com aquele dinheiro. E agora as pessoas, digamos... Tiram as suas conclusões. E eles ficam convencidos com essa explicação? Bom, eu não sou agora pessoalmente na recepção. Claro, no princípio, sim, eu acho que sim, porque no momento não temos mais caixas, digamos. E há uma situação, eu também, quando falei com algumas clientes, eu tenho também a admitir, o cliente diz, sim senhor, eles, porque Madeira é conhecido como Ilha Verde. É muito importante que, digamos, Madeira mantenha sustentabilidade e fica um destino verde. Digamos, quando é chamado ecotaxa, que é aquilo, e é gasto numa situação positiva, com mais-valia para eles também e para o povo, então toda a gente aceita. E o senhor, no seu caso, teve algum problema com os operadores que normalmente trabalham consigo? No início nós tínhamos graves problemas com os operadores. Mas este foi resolvido numa segunda tentativa, depois com bom senso, sentámos junto, foi resolvido, digamos, a situação e foi prolongado, digamos, o prazo da introdução. E neste momento os operadores aceitam de bom grado a questão de pagarem uma taxa dos turistas que eles colocam em Santa Cruz pagarem ali uma taxa? Eles aceitam porque é para aceitar, porque é uma taxa que eles têm que pagar, não é? De vez em quando ainda dizem que, digamos, não percebem ainda 100%, porque Santa Cruz é praticamente a argumentação que falamos a pedaço, porque Santa Cruz é uma situação, muitos tour-operatas ainda nem conhecem, nem vão a Santa Cruz. Eu tenho agora um tour-operata, por exemplo, o Thomas Cook, nórdico, e eles nunca estiveram em Santa Cruz, e eles fizeram um allotment, nós chamamos aquilo, fizeram um contrato sobre, digamos, 37 quartos, e agora conseguia mais ou menos 6 ou 7 quartos. Nós perguntamos porquê, qual é a razão, porque no Funchal estão a trabalhar perfeitamente bem e que nisso não conseguem. E eles dizem, pronto, que nisso não é conhecido, não é nada, nós precisamos fazer mais esforço na promoção digamos, são estas situações que acontecem, não é? Claro, nós precisamos agora uma chamada mais-valia na situação, que é, eu acho que no futuro, é para trabalhar, digamos, que com aquele dinheiro da ecotaxa, quando tem que se pagar, para já ter uma mais-valia para toda a gente, que nós dizemos, sim senhor, Santa Cruz tem A, B, C, D, e fez aquilo e está uma mais-valia. E depois talvez... Não sentiu que perdesse alguns turistas que não foram para Santa Cruz porque tinham que pagar mais uma taxa e eventualmente vieram para o Funchal ou para outros destinos? Bom, este é muito complicado, porque também para dizer, digamos, é o seguinte, o nosso turismo está muito volátil, é muito, digamos, normalmente o turista, no início, quando ele procura, ou quando ele está a procurar um destino,
ele vai ver muito também o preço, é um fator, digamos, eu acho que pelo menos 70%, 80% a maioria dos turistas é o primeiro fator. O preço. O preço. E depois é exatamente qual é a oferta. E a partir dali ele está a escolher. E muitas vezes as taxas ou não as taxas, ele aceita ou não aceita aqui no local, não é? Mas quando ele muitas vezes não sabe antes. As pessoas quando vêm aqui, eles depois quando estão assim do hotel, são surpreendidos. Estão notificados, surpreendido, talvez não, mas eles aceitam, digamos, numa situação, se isso não é uma ecotaxa, depois pagam, não é? A maioria dos tour operators não tem no momento as taxas dentro. A situação é alterada, por exemplo, no Rio Hotel, por exemplo, All Inclusive, é mais complicado porque depois o próprio All Inclusive eles têm que pagar, não é? É uma situação diferente porque não te cabe na cabeça de ninguém quando um turista vai à recepção, quer fazer o check-out, não é? Claro, depois tem que fazer uma taxa e tinha um All Inclusive, não é? Há situações também diferentes, não é? E nós somos fora disto, exatamente também aqui, que o Paulo falou, porque numa cidade, as pessoas vêm 2, 3 dias, 4 dias, eles aceitam imediato, também, pronto, são estas razões. Numa situação de férias eu vou com toda a família. Claro. Eu tenho que prestar contas. E aí já não se aceita então... E ali já é mais complicado, não é? É chamado mais-valia que tem que estar dentro daquilo para aceitar depois aquilo. Filipe Sousa, esta foi uma decisão política da sua gestão camarária, do qual é Presidente da Câmara de Santa Cruz. Numa primeira fase as coisas não funcionaram muito bem, tive depois de recuar. Neste momento já está a funcionar em pleno, a taxa é uma questão pacífica no Conselho? Sim, completamente. Em primeiro lugar, cumprimentar, agradecer o convite da RTP Madeira. Eu tenho que reconhecer que no início, nós conversámos muito, a autarquia, o Sr. Rolando e outros operadores, chegou um momento que nós tínhamos que tomar decisões, porque a realidade de Santa Cruz, portanto, a realidade financeira de Santa Cruz na altura era gravíssima, infelizmente nós melhorámos. E nós víamos no turismo, Santa Cruz como o segundo polo turístico, da nossa parte, um desinvestimento nessa área. E a nossa ambição era investir nessa promoção e não tínhamos forma de financiamento. E então surgia a ideia de trabalhar na ecotaxa. O conceito eco tem a ver mais com a vertente ambiental. Portanto, em Santa Cruz a designação é mesmo ecotaxa? É ecotaxa. E o próprio fundamento dessa ecotaxa tem mesmo a ver com a tal, penso que foi o Dr. Bernardo que falou, com a tal pagada, a tal pressão que... a tal pressão que o turista exerce sobre as infraestruturas, o meio ambiente. Portanto, a Câmara neste momento cobra por ano à volta de quanto em Santa Cruz? Portanto, temos no orçamento, temos a previsão perto dos 800 mil euros. A cobrança deve andar à volta dos 40% este ano, desde janeiro até junho. E, portanto, o dinheiro, esses 800 mil euros, têm um fim específico, não é? Agora é aí que, como há pouco falou, o arranque da aplicação da taxa não foi a mais feliz, tenho que reconhecer. Depois tiveram que suspender, não é? Houve um período de suspensão, houve até um procedimento cautelar da parte do grupo de hoteleiros e esse não tiveram sucesso, porque houve ali questões processuais que também da outra parte não foi bem construído, mas foi importante esse procedimento cautelar porque aí também levou a que houvesse aqui um diálogo mais profundo e nós aproveitámos também algo positivo que constava nesse procedimento cautelar e chegámos aqui a um entendimento. Portanto, 4 ou 5 meses da aplicação durante o ano, começámos a aplicar a partir de maio, salvo erro, de 2017. E a verdade é que houve o compromisso da nossa parte haver aqui a construção de um grupo de trabalho que já reunimos uma ou duas vezes. Há aqui também uma falha também por falta de disponibilidade. Claro. Portanto, para irem afinando precisamente Não, esse grupo de trabalho depois vai dar instruções ao município. Nós temos já um plano estratégico definido até 2021 com 4 ou 5 áreas de intervenção. Portanto, este ano posso falar num investimento superior a 600 mil euros. Desde a criação da marca Santa Cruz, que já lançámos o concurso. No fundo, dar a conhecer o caniço Santa Cruz, não é? Exatamente. A segunda área, que vai ser a grande aposta já em 2019, que é a promoção. Estamos a construir já um vídeo promocional. Mas isso será dentro daquilo que é a estratégia de promoção da região ou será uma estratégia, digamos, municipal? À parte.
Porque há aqui, Santa Cruz quer sair de um investimento forte nas acessibilidades, nos espaços verdes, nos roteiros turísticos, nos percursos turísticos, e há muito trabalho a fazer nessa matéria. Olha, vamos fazer um investimento grande este ano, através de um financiamento bancário, por exemplo, nas atares do Caniço, Reis Magos, Ponta de Oliveira, Portinho, um investimento superior a 600 mil euros. Temos graves problemas com a situação, de vez em quando, com as águas. É nesta parte que o município teve uma preocupação de olhar, e para além de ter essa preocupação, a verdade é que não tínhamos dinheiro para fazer face a estes investimentos que criamos. E havendo esta articulação, e essa articulação existe e é positiva, com todos os grupos que ali funcionam, e eu reservo com muito orgulho o facto de ver agências de viagem de transmitir precisamente aquilo que o Sr. Alan falou, que, portanto, o turista reconhece que paga um tal euro, mas vê o retorno disso que está a pagar. É claro que há muito trabalho a fazer ainda, há muito investimento para fazer na promoção turística em Santa Cruz. E este trabalho está a ser feito, está a ser construído em parceria com o setor hoteleiro. E nós construímos também aqui, e fez parte também desta base inicial, investimos ali num programa informático, porque no início havia ali uma burocracia administrativa, era só papel. Portanto, construímos uma plataforma informática, acabamos com o papel, portanto, funciona às mil maravilhas, onde há, e depois parte, salvo erro, 2 ou 2,5% do valor arrecadado pelo município, reverte para quem cobra, para as despesas que tem. Mas já fica logo a cabeça através dessa plataforma informática que portanto, há aqui uma compensação também para quem cobra. Já vou dar aqui a palavra, enfim, aos nossos convidados, mas temos já um telespectador em linha. José Mendonça, muito boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Faça favor. Portanto, tenho estado a ouvir o programa. Esta temática das taxas de quem nos visita, acho que é um tema pertinente. Eu não vou estar aqui a questionar a parte de ordem técnica, digamos assim, que tem sido levantada por alguns dos presentes. Vou-me cingir mais, na minha opinião, assim, como pagante, digamos assim, eu já conheço um pouco da Europa e eu fico surpreendido, porque todas as pessoas estão aí, não só, que conhecem a Europa toda e não só, e sabem, pagam e pagam-se bem. Eu, quando passado estive em Roma, paguei, eu fui a Veneza, paguei bem, ali pagava-se muito bem, até caiu em dinheiro, e tive que pagar em dinheiro. Portanto, paga-se por esse mundo fora, tudo paga-se, efetivamente. A Madeira tem de apostar na qualidade, isso aqui é fundamental. Se for um destino com qualidade nas suas várias vertentes, é evidente que ninguém, por causa de um erro, vai pôr em questão. E outra coisa que é fundamental, isso sim também, que é esse dinheiro que tenha repercussões na vertente turística. Ou seja, nós arrecadamos 1 milhão, 2 milhões e, fruto dessa verba, temos esta infraestrutura melhorada para ir de encontro às pessoas que nos visitam. Esta parte é decisiva. Mas é importante nós limparmos esta imagem negativa. Não, isto é uma realidade, passo pelo mundo fora, esteve em Londres, pago para entrar numa igreja, eu vou a Paris, pago para tudo, pagas para tudo e mais alguma coisa. É aqui uma levada, porque com um preço simbólico de 50 cêntimos, acho que, quer dizer, ninguém ficava aborrecido para pagar esse valor, sabendo de antemão que, atenção, que essa levada ia ser melhorada e ter condições de segurança para efetivamente as pessoas frequentá-la. Por exemplo, isto é um exemplo, disse aplicar outros, há tanta coisa aí que se devia fazer nesse sentido. Agora, eu repito aquilo que disse de início, é fundamental que isso tenha repercussões depois na qualidade das infraestruturas em termos de cidade. Isso é fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, José Mendonça, pela sua participação. Paulo Prada, acrescentar a esta questão da taxa, enfim, alguns partidos, inclusive aqui, nomeadamente quando a questão foi discutida na Câmara do Funchal, dizem que pode ser acrescentar mais um problema a outros que já existem neste momento em relação ao destino Madeira. Temos a questão dos constrangimentos do aeroporto, a questão de cancelamentos de voos de companhias aéreas, como é o caso da TAP, e estar a falar em taxas nesta altura, segundo alguns partidos, poderia estar a acrescentar ruído, digamos assim, para um destino que precisa de, eventualmente, tranquilidade. Uma das razões pela qual somos contra, ou acrescidamente contra, tem a ver com a questão da oportunidade, falta de oportunidade, ou até a falta de sensibilidade. Mas, ainda antes, e sobretudo aqui ao nosso telespectador, se reparou, ele falou em cidades da Europa, não falou noutros destinos. Ele falou na levada, na utilização do princípio do utilizador-pagador
completamente, acho que estamos todos de acordo. É que, volto a dizer, relativamente aos destinos que apontou como concorrentes, quando fazemos um plano estratégico, quando nós olhamos para o nosso competitive set, nós fazemos de forma aspiracional. Nós colocamos no nosso competitive set determinados produtos com os quais não concorremos. Gostávamos de concorrer. Nós gostávamos de concorrer com a Croácia, gostávamos de concorrer com a Grécia, mas nós não concorremos com a Grécia. Nós concorremos com a Turquia, nós concorremos com o Egito, nós concorremos com a Tunísia, nós concorremos com as Canárias, nós concorremos com os Açores. E todos estes, nenhum tem. Está a dizer que o estudo foi mal feito? Não, eu estou a dizer que se coloca... que se coloca... É de bom tom colocar aspiracionalmente produtos melhores, de forma que nós queremos competir com eles. Estão aqui os Açores também. Mas os Açores não têm ainda. Mas relativamente às Canárias, as Canárias, há um partido que é a Nueva Canária, creio eu, que tem vindo a tentar a introdução, ainda em março tentou novamente a introdução da taxa turística nas Canárias. E tem sido, por larga maioria, rejeitada, com um argumento que é perda de competitividade do destino. Esse é o único argumento que eles usam. Quando Canárias, que tem um ADR, uma tarifa de 25% superior à nossa, quando tem, como todos sabemos, uma ocupação de 20% superior à nossa, portanto, o RevPAR à volta de 25% superior ao nosso, está preocupado com a competitividade do destino, nós não estamos. Portanto, há esta questão. Quanto à questão da oportunidade, realmente o outlook neste momento, Santa Cruz, o timing de Santa Cruz foi melhor, porque em 2015, quando introduzia a taxa, nós estávamos a crescer. Exatamente. Neste momento as perspectivas não são nada risonhas, são sombrias de facto. Nós temos um recrudescimento de tudo o que são a bacia do Mediterrâneo Ocidental, portanto temos a Turquia a crescer a 80%, o Egito a crescer a 50%, por aí fora. Temos um problema que é mais nosso, ao fim e ao cabo, que é a falência dos tour-operadores dos dois principais mercados, da Inglaterra, a Monarch e da Alemanha e da Áustria, a NIC e a Air Berlin. Portanto, e temos, em cima disso tudo, temos uma questão que essa sim é essencial, é um fator crítico para o sucesso e para o sucesso do turismo, que é a questão da mobilidade aérea, sobretudo com o condicionamento no aeroporto do Funchal, em virtude dos ventos, e com a questão da TAP, dos cancelamentos e por aí fora. Portanto, introduzir num futuro que não é risonho. Embora o horizonte temporal seja de mais de um ano, portanto, esta distância, a projeção da Câmara que seria para o final do próximo ano. Oxalá que em 2019 já estivéssemos a crescer e aí podíamos meter a taxa. Portanto, mas introduzir algo que nós controlamos sobre fatores, sobre ventos que sopram desfavoravelmente, que há 2 anos eram favoráveis, que não controlamos, sobre questões que há TAP e a ANAC, que também não controlamos, é introduzir aqui um fator causador de maior entropia relativamente à performance do destino Madeira. Queria ainda acrescentar relativamente à questão sobre a questão do financiamento da taxa. O Grupo Stana, nós pagamos, relativamente ao ano de 2017, nós pagamos 12 milhões de euros na Madeira de IRC. Dir-me-á, com toda a razão, os autarcas, que não é dinheiro da autarquia, é dinheiro efetivamente para o Estado, mas de uma forma, é receita regional. De uma forma ou de outra, alguma parte deste dinheiro do contribuinte pestana entrará no orçamento das autarquias. Mas, para além deste, nós pagamos diretamente à Câmara do Funchal, no ano de 2017, 1.200.000 euros. Pagamos de derrama 100.000 euros, pagamos de IMI 500.000 euros e pagamos de taxas 600.000 euros. Não estou a contar com a água. E se a tal lei das finanças locais for aprovada, que faz passar para o município 5% do IVA que é cobrado no ano de 2021, até lá, de forma faseada, nós cobramos aos nossos turistas 7 milhões de euros. Significa que passaremos para a Câmara mais 350.000 euros de IVA. Portanto, o Grupo Stana passará para a Câmara do Funchal 1,5 milhão de euros. Nós entendemos assim que o nosso fair share, digamos, tributário, a equidade tributária, a razoabilidade tributária, nós achamos que já pagamos por demais, nós e os nossos clientes, já pagamos e já provemos a Câmara de receitas suficientes para fazer face à necessidade que tem
de repor a utilização. Exatamente, portanto não se justifica, do vosso ponto de vista, mais este acrescento de, e mais ainda, de receita. Porquê é que somos nós só... Porquê é que a realidade hoteleira e do alojamento local os únicos que são afetados? Repare, as atividades marítimo-turísticas aproveitam do turismo. As atividades turísticas aproveitam do turismo. O golfe aproveita do turismo. Os barcos cá chegam. A restauração aproveita do turismo. Os barcos cá chegam, que trazem cerca de 500 mil pessoas. Porventura, cada cliente do barco gasta mais das infraestruturas do Funchal num dia com um cliente que está no hotel durante uma semana. Porquê que eles também não vão pagar? Se dividirmos Quem sabe se eventualmente o Funchal não pode também equacionar essa possibilidade. Não sei, se dividirmos o âmbito da aplicação por todos, provavelmente na hotelaria se pagará menos e daí a tal equidade. Eu já vou dar aqui a palavra ao Dr. Notariado, mas temos mais um telespectador, João Correia. Muito boa noite. Também vamos à sua opinião ou a questão que queira deixar aqui. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Gil, e a todos os convidados, em especial ao Cid Trindade, que é um exemplo a seguir neste país no ramo turístico. Primeiros parabéns. Eu sou uma pessoa que estou relacionada com hotelarias, empregado de mesa desde os meus 16 anos, tenho 66 em que estou reformado, trabalhei comecei por Savoy, trabalhei em Lisboa, na Suíça alemã, na Suíça francesa. Neste momento estou reformado na minha terra. Em relação a essa taxa turística, preciso tomar muito cuidado, o dinheiro vai parar às mãos de quem e se é mesmo para aquilo que estão a pedir. Porque, falando dos jardins, os jardins estão num abandono total nesta cidade. Basta ir ali, para lá do Lido, dois exemplos. Há ali um jardim que tem hortênsias, tem mais erva do que flores. As ravinas que dá do terreno para outros hotéis, caixotes de lixo. Aqui na Tenente Coronel Sarmento, onde vivo, a Câmara veio arranjar um jardim que só para a avenida à Rua Nova dos Olheiros, que andaram ali a plantar coroas de Henrique, que está completamente ao abandono. Portanto, nesta cidade, o bom velho tempo dos jardins, que se dava nos jardins, pertence ao passado. Portanto, não utilizem a taxa turística para os jardins, que esta terra, em relação aos jardins, está num abandono total, que é uma vergonha. Estradas, barreiras, tudo. E isto não é só vem do seu capô, já vem de antes do nosso presidente. Portanto, tomem muito cuidado e dou-lhe um exemplo. Tenho uma amiga minha, suíça, de Buxo, que deixou de ver a Madeira, que tinha há 30 anos, que diz, o destino de Madeira neste momento é caro. Não vem mais. Esta é a minha opinião. Muito obrigado, João Correia, pela sua participação. Uma questão que, com certeza, o Miguel Gouveia querá responder. Imagino que o objetivo da receita é precisamente esse, se calhar é tentar inverter este estado de situações que o telespectador coloca, que eu não sei se... Não posso partilhar desta mas acredito visão que assim o telespectador esteja a dizer as tão coisas. negra, até porque se a Câmara teve a intervir no jardim a plantar coroas de Henrique, é sinal que fez alguma coisa e que teve lá efetivamente a melhorar essa área jardinada. Mas queria dizer que há duas filosofias da aplicação desta taxa. A filosofia que foi aplicada por Lisboa, que criou uma comissão participada entre vários intervenientes no setor, e essa comissão depois aprova um plano de obras a ser feito. O Porto tem uma visão um pouco diferente, tem uma visão de que deve haver uma comparticipação naquelas que são as atividades normais de gestão de uma cidade, portanto, o financiamento deste recurso será utilizado numa comparticipação. Como eu disse, não temos uma taxa turística fechada e pode ser feito um misto, quer a nível de investimento, e ainda há pouco li aqui que o próprio estudo da ACIF prevê num dos principais projetos a desenvolver e reabilitar as zonas do centro do Funchal e do Lido, e o sponsor proposto é precisamente a Câmara Municipal. Portanto, há aqui nos planos da ação obras que são previstas. Mas o Miguel Gouveia não é sensível, por exemplo, aos argumentos aqui de Paulo Prada, que de facto... Em relação àquilo que isto disse... pode causar aqui, será acrescentar mais ruído, digamos assim, àquele... Bom, eu obviamente tenho que estar em manifesto desacordo, porque quem paga acha que sempre paga muito, e quem recebe, eventualmente recebe o valor justo ou recebe pouco.
Mas há uma questão aqui que é a preservação do destino, não é? Estamos de acordo que é preciso preservar o destino, mas eu não acho que se deva preservar o destino cruzando os braços e esperando por uma primavera árabe nova. Nós temos que preservar o destino investindo. E para investir precisamos de recursos. E é precisamente isso que a Câmara está a fazer. É não cruzar os braços e ter uma perspectiva de médio prazo de investimento para continuar a qualificar o nosso destino. Aqui o do Paulo Prada julga, ou diz que pagou 1,7 milhões à Câmara do Funchal e acha que é demasiado. Bom, sendo demasiado, sendo pouco ou muito, essa declaração de princípio também deve fazê-la em relação à Câmara de Lisboa, onde está, e pagam. Pagam também as taxas da água, pagam também o IMI e pagam, não são vocês, são os vossos clientes, contribuem com a taxa turística, contribuem. Deve dizer que no Funchal... Sim, mas a verdade é que lá está já em vigor e não vi grande alarido sobre essa matéria. Devo dizer que aqui no Funchal, o Funchal é uma cidade única no país, além de ser única pelas suas características e qualidades que todos nós conhecemos, é única porque, por exemplo, somos o único destino, o único município do país onde tem um casino e o município não vê qualquer receita desse casino. Nem o plano de obras da zona de jogo do Funchal é gerido pelo município do Funchal, é gerido pelo governo regional. Nós não temos qualquer tipo de receitas pelo casino estar no nosso... Por exemplo, Cascais financia muita da sua promoção turística com receitas provenientes do casino que lá existe. O Funchal não vê nada. Portanto, ainda há pouco falava-se de uma área, de uma divisão, quem é que faz umas coisas, quem é que faz outras. A verdade é que o dinheiro recebe o governo regional todo. E apesar de muitas vezes ter comportamentos quase como uma grande autarquia, os municípios, na região, não são inferiores em termos de competências, em termos de autonomia dos seus contrapartes. Vou pedir também aqui a opinião do António Tirado relativamente a esta questão que já há pouco, de certa forma, foi colocada também ao Paulo Prada, que é de facto o nosso destino, quer dizer, os problemas que estão a acontecer e com mais esta situação da taxa, poder ela também ser mais um problema. Deixe-me só previamente dizer algo que é importante. Muitas vezes o setor turístico é considerado aqui o setor que muito recebe e pouco paga. Deixe-me também complementar aqui que o Paulo Prada referiu. O Grupo Porto Pé, que aqui represento, tem 6% das camas da Madeira e paga, em termos de tributação direta e indireta, qualquer coisa como quase 12 milhões de euros ano. Portanto, não estamos a falar já de qualquer coisa de como é o Grupo A, o Grupo B, ou o Setor A, ou o Setor B, é aquele que tira mais proveito e não paga. Não é verdade. Julgo que houve aqui atestados 2 números que efetivamente se veem bem qual a dimensão, evidentemente de uma perspectiva regional, que nós gostaríamos tanto, e eu, como ex-autarca que fui, muito gostaria que efetivamente visse os resultados, as receitas das autarquias tivessem aqui um impacto manifestamente Mas isso penso que é discutível. O impacto do turismo na nossa realidade económica é indiscutível. O contributo que tem na criação de emprego, de mais-valias, enfim, outro tipo de... Isso é indiscutível. Por isso deve ser visto este setor numa lógica, digamos, de interação, às vezes numa perspectiva não de culpabilizar um dos ricos e dos pobres, dos maus e dos bons, que é fundamental ter. Agora... E volto a referir, e em primeiro lugar pedir desculpa pelo meu doutor Miguel Vieira, engenheiro Miguel Vieira, só lhe dizer algo que é particularmente importante. Eu não sou manifestamente avesso à aplicação de uma taxa turística. O que ela deve ter, como taxa que é, e como o próprio nome deve ser, tem que ser, em primeiro lugar, muito bem discutida entre os setores, na geração da melhor valia possível para o município. Mas é isso que a Câmara se propõe fazer. Haver aqui a corresponsabilização, mas há um fator aqui que é muito importante, que é a corresponsabilização regional municipal. Porque nós todos sabemos o impacto que tem, às vezes, uma infraestrutura de base regional no próprio município, ou a implicação que tem na região uma infraestrutura municipal. Ainda hoje, em conversa ao almoço, referia a algo que era importante. Quando se está a falar da natureza, quando se está a falar dos verdes, e quando se refere a este estudo que a Festa da Flor é o grande evento, que o conceito do verde, o conceito da flor é muito importante.
o Estado, não há dúvida nenhuma, o Estado de muitos museus, o Estado de muitos jardins municipais, efetivamente, precisa de investimento. Ou pelo menos precisa de uma criação de mais-valia tal que depois nos permita ter, quer em termos de municípios, quer em termos de região, quer em termos do setor privado, dizer eu tenho uma infraestrutura suficientemente boa para poder vender melhor. Mas o que a Câmara diz é que precisa de dinheiro para fazer esse tal investimento. Repare, por isso não podemos andar em ciclo vicioso. O que eu julgo, eu pessoalmente defendo, eu não sou hostil à aplicação de uma taxa, desde que ela esteja muito bem definido quais são os objetivos dessa taxa. Porque o que acontece, e há exemplos municipais que atestam aqui alguma distorção da própria aplicação destas taxas municipais. E para isso, eu julgo que os estudos existem, os estudos foram feitos, a boa vontade deverá efetivamente existir. Agora, o que é fundamental é que esta taxa seja vista por nós, assim como pelos nossos clientes, e aqui o Roland já o referiu, os nossos telespectadores também já referiram, é muito importante que quem vem à Madeira, que o nosso cliente veja que o dinheiro que efetivamente participou, que ele sinta que de facto gerou uma mais-valia de destino. Mas essa tem que ser suficientemente quantificada e suficientemente bem definida no tempo, porque senão corremos risco de estarmos aqui a suprir situações de déficits municipais e não propriamente a gerar uma melhor valia para o município. A questão é que neste momento são os contribuintes do Funchal, portanto os funchalenses, obviamente em matérias de IRC que sejam pagos pelos vossos grupos ou grupos hoteleiros são receitas regionais, mas são os municípios do Funchal e de Santa Cruz que estão a suportar todo este investimento que nós, no fundo, aquilo que estamos a pedir é que contribuam. Claro, mas os municípios também estão a beneficiar... Deixe-me só dizer uma coisa. Os municípios, como nós já contribuímos quando vamos a Lisboa. No caso da derrama municipal e no caso do IMI, é receita municipal. A derrama municipal somos a cidade com menor derrama municipal das 30 maiores cidades europeias. Esta receita é municipal. Aquilo que nós pagamos, estes 600 mil euros que pagamos, 500 de IMI é relevante. E 100 é receita municipal. Pagam IMI como paga qualquer outra. Não, mas é uma receita municipal. É uma receita de um player, de uma entidade. Paga de IMI de acordo com o seu valor patrimonial, como um funchalense. É uma casa paga de acordo com o Mas é de um hoteleiro. Está no mínimo. Mas é de um hoteleiro. É proveniente da atividade turística, portanto. E há também isenções por utilidade turística do conjunto. Se me permitem, nós temos mais um telespectador, desta vez que nos liga do continente de Rio Tinto, José Martins. Muito boa noite. Olá, boa noite. Faça o favor. Olha, eu, em primeiro lugar, eu queria agradecer a chamada que me estão a fazer e em primeiro lugar, em segundo lugar, queria dizer que sou madeirense. Vou à Madeira sistematicamente. Não me alojo em alojamento local. Nem pensar. Recorro sempre aos hotéis. 4 e 5 estrelas. Quero isto dizer que eu gosto do bem-estar. Eu vou para a Madeira para me sentir bem também. Quando vivo aqui há muitos anos, é por isso que lá me sinto bem. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte. Eu, antes de falar da taxa, eu queria dizer, há pouco ouvi um ouvinte estar a falar para o seu vice-presidente da Câmara do Funchal e estar a dizer que as ruas estão sujas, não sei o quê. Dá-me a sensação que a Câmara do Funchal só se preocupa com o centro do Funchal e não se preocupa com os arredores do Funchal. Eu queria saber se essa taxa também é para limpar os arredores do Funchal. Outra coisa que eu queria dizer ao Sr. Presidente da Câmara de Santa Cruz, antes de falar das taxas, eu normalmente, quando vou à Madeira, adoro ir para os Reis Magos, mas eu e a minha mulher frequentamos muito a cadeia Rio, repito, a cadeia Rio, mas quando fico no Funchal, não fico na cadeia Rio, fico na zona turística, em vários hotéis que lá estão. Eu queria perguntar ao Sr. Presidente da Câmara de Santa Cruz se ele algum dia tem uma consciência das condições que está nos Reis Magos, que agora melhorou um pouco aquele barco que lá estava, que aquele, há uns anos atrás estava numa miséria e agora melhorou mais um pouco. Mas queria-lhes perguntar a ele se com a taxa turística, se ele vai melhorar os acessos e vai pôr lá sinaléticas
a indicar onde é que fica a praia. Repito, sinaletas, a indicar onde é que fica a praia para as pessoas não dar às voltas, que já mais uma vez me perguntam onde é que fica a praia. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, que está lá um hotel, que é da cadeia rica, a minha mulher quer lá estar, mas sinto-me triste que Vossa Excelência ainda não arranjou aquela praia. Agora vamos à taxa turística. Eu queria falar com os senhores acerca da taxa turística. Eu todos os anos viajo 2 vezes por ano fora do país. Fora disto vou à Madeira. Por exemplo, vou a Londres, vou a Barcelona, vou às Ilhas Baleares, já corri elas todas. Este ano vou novamente a Ibiza e queria dizer que pago uma taxa turística em todas elas. Pago em Londres, pago também na Turquia, em todos os lados que eu já estive com a minha mulher. Para o ano estamos a fazer uma ideia, estamos a estudar ir para Bali, mas sei que vou pagar uma taxa turística. Ora, a taxa turística, eu só pedi aos senhores presidentes da Câmara, as câmaras do Funchal todas aí da Madeira, que aplicassem bem essas taxas e que limpassem melhor as cidades. O Funchal não é uma cidade mais suja, mas... Muito obrigado, José Martins. ...nos arredores, e que não é só o Funchal que está em conta, os arredores também. Muito obrigado, José Martins, também pela sua participação. Filipe Sousa, uma questão concreta relativamente, enfim, ali aos Reis Magos. Com todo o gosto. Eu não sei há quanto tempo que o senhor não visita aqui a região autónoma da Madeira, porque o investimento que se fez durante o ano 2017, precisamente na zona do Hotel Rio, a própria Praia dos Reis Magos, o investimento que está programado agora para a beneficiação da praia, pronto, não sei há quanto tempo o senhor não vem cá. E esse investimento está a ser feito com dinheiro já cobrado com receita proveniente da ecotaxa? Não há o princípio da consignação, quer dizer, é verdade que o dinheiro da ecotaxa vai para um bolo e depois compete a nós ter a responsabilidade de assumir o tal compromisso e canalizar parte dessas verbas para a promoção turística. Agora, eu digo com orgulho, todo o investimento que se fez em todo o Conselho, mas com uma forte pressão na freguesia do Caniço, estradas, espaços verdes, a própria promenade que vai sofrer agora, temos um projeto ambicioso para a própria promenade dos Caniços, até mesmo acompanhando o investimento que ali o Sr. Rolando Barremeiro está a fazer ali, um investimento de excelência no Galo. Portanto, nós temos que ter esta visão. Santa Cruz, quando olhou para esta perspectiva de receita, não olhou mais na perspectiva, temos aqui uma oportunidade de buscar mais uma fatia importante para o nosso orçamento, ou foi na perspectiva de, nós vamos buscar dinheiro, vamos cobrar dinheiro ao turista, mas vamos lhe dar também depois uma melhor oferta. Foi jogando com as duas valentes, embora, como eu disse inicialmente, portanto, eu olhava para o esforço que os empresários estão a fazer nesta área e o município não tem capacidade de acompanhar esse esforço. E agora, eventualmente, está a acontecer. Eu pergunto se o Roland Bachmeier comunga um pouco desta ideia em Santa Cruz, nota que começa-se a notar algum efeito do trabalho da autarquia, digamos assim, na valorização do produto turístico do concelho? Bom, nós notamos algumas situações, por exemplo, das rotundas já têm com flores. Este até, as levadas já estão muito mais, digamos, limpas. Só nota-se que as pessoas estão a começar a trabalhar e está mais valias. Claro, falta ainda muito. E nos muitos anos que nós estivemos, digamos, em Santa Cruz, digamos, estamos lá, não foi feito muito para a chamada infraestrutura turística, não é? E hoje em dia, eu acho que é aquela, digamos, é diálogo com a Câmara e nós hoteleiros, é importantíssimo porque se nós precisamos de uma mais-valia para poder vender melhor, digamos... Mas aí quando fala em diálogo, fala também... É que nós estamos a falar aqui de situações que podem implicar investimento, eventualmente avultados investimentos, mas outra questão pode ser também a questão da sensibilidade, perceber se os políticos, neste caso dos autarcas, estão sensíveis para as questões que estamos aqui a falar, da valorização de um produto, de um destino, neste caso... o Concelho de Santa Cruz. Nós tínhamos na última reunião, que era no ano passado, mas nós sentámos juntos, fomos chamados, e eles tinham, digamos, um planeamento de aplicação da taxa, e nós também demos as nossas, digamos, opiniões, e eles disseram, sim senhor, apanharam as nossas sugestões, e então, em parte, aplicar, porque o resto ainda consegue também agora controlar do dia a dia, digamos, não é? Mas acredito que estamos num bom caminho. Um plano estruturado, portanto, como há pouco falei, nós temos aqui 4 áreas de intervenção, desde a criação da marca, a promoção, a manutenção, há pouco falou-se da Festa da Flor.
Portanto, eu vivo muito a flor e gosto. Portanto, o meu hobby são os jardins. Eu adoro trabalhar nos jardins. Portanto, e o esforço que se está a fazer que se fez agora na Freguesia da Camacha, não sei se tiver a oportunidade. Sim, a Camacha o investimento que se fez ali, o investimento que se pretende fazer já. Portanto, no fundo, no alindamento, digamos, aquilo que é os espaços municipais. É claro que depois dos hoteleiros. Eu penso que vamos dizer, mas eu julgo que é importante, e estou também, de certo modo, ligado a Santa Cruz, temos um pequeno hotel também no Santo. Há aqui, parece-me, algo que não está certo. Uma taxa turística não é, uma taxa municipal não é para fazer promoção turística. Uma taxa turística é para resolver a qualidade de um destino e, como tal, gerar mais valias do destino. Nós temos que vender essa qualidade. Mas nós temos uma associação de promoção, nós temos um orçamento regional que tem que estar consignado à promoção e tem que ter um critério suficientemente equitativo para que todos os destinos na Madeira tenham, efetivamente, oportunidade para fazer a promoção. Pode ser contraproducente. Agora, a responsabilidade é porque corre o risco de estar a gastar duas entidades e estar aqui a desmerecer umas vão ser menos do que dois. E haver um desperdício de recursos, E aqui, não é? por isso, há um desperdício de recursos humanos. Agora, tudo o que seja feito, e aliás nós tivemos já a oportunidade de discutir algumas pequenas situações onde pequenos investimentos podem dar aqui um contributo manifestamente importante. E eu julgo que isto tem sido algo que não tem sido suficientemente benéfico na região. Digamos, esta discussão município-região, não haver aqui uma área central de entendimento possível. E isto aplica-se na Câmara de Santa Cruz, portanto, falta haver uma estratégia de destino. Na zona concelhia de Santa Cruz, na zona concelhia do Funchal, numa zona concelhia de Ribeira Brava, Ponta de Sol, Calheta, e eu julgo que tem que haver aqui um entendimento sobre o que é que deve ser feito de base, numa base regional. Como dizia o Paulo Prado, eventualmente uma ecotaxa regional. Repare, é que a ecotaxa tem evidentemente um sentido completamente diferente do que uma taxa turística. A taxa turística, eu posso dizer, uma Câmara do Funchal pode dizer, eu para este Conselho, eu para gerar mais valias suficientes para criar efetivamente novo potencial da cidade, eu tenho que gastar na natureza, eu tenho que gastar em áreas culturais, eu tenho que gastar... Há várias áreas de expressão muito infraestrutural para as quais a taxa deve dar resposta. E deve-se deixar para uma outra área a própria componente de promoção. Há pouco tempo discuti aqui com o Paulo Prada, aqui o tema promoção já está a ser quase ultrapassado. Os nossos grandes problemas que se colocam agora são de distribuição. No fundo, como é que eu me ligo agora a todos os agentes transportadores aéreos, transportadores marítimos, o novo Tour Operação? Está em grande discussão o futuro da Madeira, sobretudo quando nós, dentro de um ano, vamos ter mais 2.000 camas. 2.000 camas hoteleiras. Quer dizer que vão necessitar de pelo menos mais 15 aviões por semana para suprir, digamos, para dar resposta a este aumento de oferta. Está no momento, e aqui é o momento onde os ditos stakeholders do destino possam efetivamente se entender de uma base regional, de uma base municipal, sob pena de entrarmos aqui em alguma conflitualidade ou algum conflito de interesses que possam necessariamente... E haver uma soma de partes e não propriamente divisões, não é? E geram, efetivamente, situações onde não são porventura não será alheio o facto das três maiores áreas concelhias em número de camas, neste caso, hoteleiras, sejam em alojamento local, sejam em empreendimentos hoteleiros. O Funchal tem 61%, isto dados de outubro de 2016, Santa Cruz com 3,3% e o Porto Santo com 10,7%. Portanto, são os três Nós tivemos 1 milhão de dormidas. Claro. É precisamente onde há também a perspectiva de haver uma maior receita, e isso desperta eventualmente... E têm também necessidades, quando se fala aqui que vamos ter mais 3.000 camas dentro do curto prazo de tempo, no Funchal, e outras tantas no alojamento local, um pouco pela ilha toda. Obviamente que temos que investir na qualificação do próprio destino, seja na promoção, a mim não me causa qualquer prurido utilizar, que seja uma Câmara a utilizar os seus recursos para promoção. No continente isso é do mais natural que existe. O Funchal, por exemplo,
Este fim de semana tem o Funchal Jazz, que é também um investimento cultural. Não é promoção. Mas não é promoção. Promoção em termos de eventos culturais. Não é promoção. Não, acaba por ter um efeito promocional. Mas essa aí, se calhar, até é bem-vinda, não é? É uma responsabilidade da afirmação do destino. Não é promoção. Não é promoção cultural da cidade, é um cartaz que já está bem... Lato senso. Mas o Filipe Sousa, quando falava em promoção, falava inclusivamente até num vídeo, portanto, seria numa perspectiva quase... É somente demonstrar aquilo que estamos a fazer a bem da oferta turística. É claro que queria só complementar aqui o que disse o Dr. António Trindade, peço desculpa, relativamente à promoção turística. Por alguma razão, nas atribuições camarárias, na lei das autarquias, julgo que não está lá claro que eles tenham competência na promoção turística. Nas atribuições. Não é absolutamente claro que tenham competência na promoção turística. Exatamente, porque nós estamos a falar à escala, os destinos competem à escala mundial. Um destino com 30 mil camas é um microdestino, não conta para campeonato nenhum. Portanto, nós não podemos ter uma entidade, que é a Associação de Promoção, a fazer promoção, e vamos expor que está a promover o mar, e depois vir o Funchal, com todo o respeito, a promover a Serra, e vir Santa Cruz a promover outra coisa qualquer. Nós temos que concentrar mais, exatamente. Por isso, não me parece adequado que este dinheiro, ao fim e ao cabo desta receita, se destine a... Se calhar, eventualmente, canalizar a parte desse dinheiro para a Associação de Promoção e ela fazer a promoção global. Isto não quer dizer... A Associação de Promoção já tem as receitas do jogo de casinos, que não o jogo da Santa Casa. Mas o jogo de casinos serve efetivamente para e tem receitas da região. Mas isto não... Não, desculpe. A região tem... as receitas do jogo com casino são regionais. Sim, mas... São regionais. Sim. E essas receitas, aí há uma consignação clara para ser aplicado em áreas turísticas. Ou dentro da... É como as receitas do jogo da Santa Casa têm que ser aplicadas em áreas solidárias. Sim, fins sociais. Eu não quero criar... Não é uma situação de clivagem entre instituições. O que eu não posso aceitar é que se aceita uma taxa turística se for para ser gerida pelo Governo Regional e quando são os municípios que têm efetivamente isto nas suas competências... Não olho para mim. Isso não possa ser aceito. Porque nós temos mais Gaia, Cascais, todas elas... Temos mais um telespectador em linha, vai ser a última chamada, porque o nosso programa também caminha para o fim. Ricardo Faria, muito boa noite, faça o favor. Boa noite. Faça o favor. Boa noite. É o seguinte, eu acho que essa taxa turística deve ser paga. Sim, estamos a ouvir. A taxa turística deve ser paga principalmente para arranjar jardins que estão em mau estado. Continua que vai bem. E também estradas em que os turistas aluguem carros e não passeiam só dentro do Funchal, passeiam fora do Funchal, que vai desde o centro até Santo António, Álamos e outras freguesias em que o estado das estradas estão muito degradadas. E já fui a várias cidades, como a Bélgica e Inglaterra, em que uma simples casa de banho pública, nós temos que pagar uma taxa. Portanto, eu sou a favor da aplicação dessa taxa do Funchal. E os grupos hoteleiros não podem pensar só no lucro, devem pensar também que todos os cidadãos pagam os seus impostos para usufruir das coisas em condições. E eu acho que a segurança também, quando há acidentes ou incêndios, deve ser paga na contribuição dessa taxa. Muito obrigado, Ricardo Faria. Deu para perceber um pouco dos seus argumentos. Talvez eu possa aqui dar uma resposta rápida, porque quando nós começamos as nossas conversas, quando começamos a conversa com Santa Cruz e sentamos, foi também explícito que Santa Cruz na altura tinha incêndios. Nos incêndios havia catástrofe que depois a natureza
está mal, digamos, este saiu publicamente e Santa Cruz logo fica de lado. Então, dizemos que é para investir mais nos bombeiros, na situação de limpeza da própria serra, aquelas situações, digamos, de infraestrutura, paisagem e aquilo que são aquela mais-valia que nós temos para nós, não é? E aqui nota-se pouco a pouco, como eu já disse, nota-se aquela situação. É mesmo importante porque também nas nossas águas em Santa Cruz nós tínhamos, acho que 5 praias com bandeira azul, perdemos 3 por causa de umas situações que, digamos, entra água suja no mar e precisamos encontrar, digamos, investigar. Há muitas situações que estão mesmo para o turismo, mas também para a população em comum, não é? E estes são os investimentos, acho que também que tem de ser para nós vivemos também mais valia. Miguel Gouveia, esta taxa, ou depois da receita, será para derramar por todo o Funchal e não exclusivamente para o centro do Funchal, como já foi aqui colocado por alguns telespectadores? Sim, o telespectador parecia que estava a pedir para pavimentar a estrada para a minha casa, mas não foi eu que pedi para lhe ligar. Será com certeza para aplicar em todo o Funchal. Porque nós temos um destino, o Funchal tem uma oferta do mar à serra, temos também o Parque Ecológico, não cabe em Santo António, é Santo António lá em cima, mas não cabe na zona urbana de Santo António. Nós temos, pela encosta fora até o Arieiro, até o Pico do Arieiro, temos muito investimento a necessitar de ser feito. Qualificar também um destino de natureza. Nós também temos aqui alguns trilhos no próprio Concelho do Funchal. Alguns estamos a investir já com receitas ou com financiamento deste quadro comunitário, mas a verdade é que não podemos estar a depender eternamente daquilo que são... Portanto, a Câmara precisa de mais receita para fazer esse tipo de... E devo dizer que atualmente, só com atividades de limpeza, de segurança, as atividades normais da gestão da cidade, que não tenham que ver com a recolha de resíduos, com águas e etc., o Funchal tem cerca de 6 milhões de euros ano de despesa com estas atividades, e são todas suportadas, claro está. Mas também os grandes beneficiários são, digamos assim, a população residente e muita dela... E não residente também. E muita sim, claro, não residente, claro. E muita dela paga impostos, muita dela que vai buscar... 600 mil euros, que vai buscar o seu ganha-pão à atividade turística, não é? Porque trabalham nas empresas. Tem que pagar mais. Estamos mesmo a concluir, Paulo Prada, enfim, em jeito de balanço final. Não, isto das taxas, nós sabemos sempre onde começa, não sabemos onde acaba. E, quer dizer, o princípio é sempre as finanças depauperadas das autarquias. E vamos então à procura de uma taxa para fazer face às finanças depauperadas de uma autarquia. E isso é um risco porque a taxa implementada dessa forma, o Funchal não vai cometer esse... Se bem que eu acho que corre sérios riscos de ser inconstitucional, mas uma taxa, o município tem, ao abrigo da Lei das Finanças Locais, competências para impor taxas. Os impostos, mas uma taxa tem de ter o tal caráter sinalagmático, que o engenheiro referia bem. Tem de ter uma contrapartida. Caso contrário, entra-se nos impostos. Os impostos estão reservados à competência exclusiva do Parlamento. Ora, eu acho que uma taxa para fazer face às finanças depauperadas, claramente inconstitucional, e uma taxa da forma que está implementada, tal como a de Lisboa, e atenção que a taxa da proteção civil em Lisboa já foi declarada inconstitucional no mesmo regulamento, corre sérios riscos de ser inconstitucional, porque não acrescenta nada ao turista. O turista não tem nada. Portanto, no fundo é esse alerta que deixa a Câmara do Funchal. Como alguém disse muito bem, está-se a pôr o turista a pagar a portagem, mesmo sem ele querer, ou ter a ponte para atravessar. E vou dar também aqui a oportunidade, já dou ao Miguel Gouveia, ao António Trindade, enfim, estamos mesmo a finalizar. Só uma sugestão à Câmara Municipal do Funchal. Ao seguir para frente com a aplicação desta taxa turística, recomendável-lhes uma coisa. Uma aplicação de taxa que não ultrapassasse os 5 dias. E vou-lhe explicar porquê. Normalmente a visita às cidades faz-se em 2, 3 dias. E aquilo que é reservado para o turista gastar
não é só o valor por dia, mas é um valor total. Quanto é que eu conto pagar como taxa turística para estar na cidade? Quando eu comparo estadias no próprio Santa Cruz, o próprio Santa Cruz tem estadias médias que são efetivamente mais baixas do que a estadia média do Funchal. Uma aplicação de limite máximo de 5 dias viria cobrir, de certo modo, este universo daquilo que se está a pedir ao cliente para pagar. Já não é propriamente o mas passar ao que essa questão vai mas entrar a recomendação agora ao cliente final. Mas imagino que essa questão vai entrar precisamente naquele grupo de trabalho, eventualmente, ou na discussão que vai seguir-se agora. Portanto, todas as propostas serão avaliadas. A estadia média no Funchal são de 5,6 dias e na região 5,4. 5,4 a região. Portanto, isto dados de 2017. Portanto, não vão cobrar mais do que 5, não é? Portanto, isso será eventualmente um dado. Isto está em aberto à discussão. Agora, o que não podemos é ter posições dogmáticas de claro, dizer, logo à partida. Não, logo à partida. Cruz, aliás, devo dizer que esta questão da inconstitucionalidade da taxa de proteção civil em Lisboa, a taxa turística está a funcionar tão bem em Lisboa que os próprios partidos da oposição, PSD e CDS, propuseram a duplicação da taxa turística como forma de compensar. Claro. É a perspectiva da receita, não é? Portanto, mas só neste momento vai começar a ser discutida a inconstitucionalidade dessa taxa. Mas exatamente de forma a limitar a implicação na hotelaria, as tais 5 noites, como bem o Dr. António Trindade sugeriu, porque não, conforme eu recomendei há pouco, tributar ou taxar outras realidades. Tributar os tais turistas que chegam cá de barco, tributar os restaurantes que aproveitam do turismo, tributar as atividades marítimas uma das que aproveitam do sugestões turismo. que tivemos nesta reunião foi essa. Vamos buscar aí alguma receita, se é para impor a taxa, que se pode isentar, limitar, reduzir o impacto. Ficam essas O sugestões. objetivo é que o cliente ter uma loja, digamos, ele sabe quanto é que gasta por deslocação a um sítio, a uma cidade. E compara. Aliás, já se viu aqui, eu vou a Londres, eu vou a Roma, claro. Eu vou a Paris, e isto normalmente são estadias médias mais curtas. E são já sugestões para a discussão que vai acontecer. Mesmo que o valor diário seja maior, programas iguais, aquilo que ele paga é... Se quiserem ver o Ronaldo de Turim, paga 5,5€ por noite, só de taxa. Meus caros, resta-me... Ele só está em Turim. Já estão a começar as taxas também da renta-car. Já saiu as primeiras taxas na Espanha. Hoje ou ontem, aquele que é renta-car já tem €1 para os primeiros dias também. A outra realidade, outra taxa que pode, outra sugestão de taxa. Resta-me agradecer ao Roland Bachmeier, ao Miguel Gouveia, António Trindade, Paulo Prado, também ao Filipe Sousa. É o ponto final nesta edição. Boa noite, obrigado pela companhia.